calor retornou, seco e implacável, engolindo o vagão. O sol do deserto de Chihuahua, impiedoso e amarelo, espremeu-se pelas fendas de madeira, transformando o interior do vagão em um forno de metal. Helena sentiu o ar vibrar com o calor seco, em contraste com a umidade da noite anterior, e o cheiro de ferrugem se intensificou, quase queimando suas narinas, lembrando-a do cheiro de sangue seco. Ricardo, embora ainda quente, bebia a água fresca do pote de ferro e sua respiração estava mais leve. A primeira vitória de Helena contra a morte. Ela sabia que precisava sair, arriscar-se no mundo de fora para garantir a continuidade daquela sobrevivência temporária antes que a febre voltasse com força total. Deixar seus 6 filhos sozinhos, mesmo que por algumas horas e protegidos pelas paredes de aço do vagão, era um pensamento excruciante que a cobria de um suor frio, apesar do calor intenso. Mas o saco de couro em seu cinto, com o peso silencioso do ouro do coronel J.R., era o único escudo que tinham contra a fome e a necessidade desesperada de quinino, o único remédio capaz de deter a febre. Ela deu instruções severas a Miguel, o mais velho, sobre como manter o fogo mínimo e, acima de tudo, não abrir a porta para ninguém, fosse quem fosse, até seu retorno. O som do metal rangendo enquanto ela destrancava a porta era alto demais para seu gosto, um alarme desnecessário na vastidão silenciosa. Ela saiu, o sol instantaneamente a obrigando a apertar os olhos, e o cheiro de terra seca e poeira quente substituiu o odor mofado do vagão. Olhou para trás, para o gigante de ferro abandonado, sua fortaleza temporária, e sentiu a urgência de agir antes que o tempo ou as pessoas descobrissem sua presença ali. Helena vestia roupas simples e escuras, tentando se misturar à paisagem árida, e escondeu o saco de moedas de ouro sob várias camadas de tecido. A Vila Mineira ficava a 1 hora de caminhada, e cada passo era uma aposta. Se fosse reconhecida por alguém que sabia da sua expulsão, poderia levantar suspeitas. Se fosse parada com o ouro, seria acusada de roubo ou, pior, de envolvimento com os revolucionários. No caminho, ela se concentrou na sensação do sol escaldante em sua pele e na textura áspera do cascalho sob seus pés, usando a dor física para sufocar o medo. Ela precisava agir como uma camponesa comum, vendendo a única coisa que lhe restava, sua pouca e manchada joia de casamento, uma desculpa plausível para a compra inesperada de alimentos e medicamentos caros. A pequena farmácia da vila era escura e cheirava a ervas secas e álcool. O farmacêutico, um homem magro de óculos, olhou para ela com a frieza típica de quem mede a desgraça alheia. Helena manteve a voz baixa e firme, pedindo quinino e farinha, oferecendo uma das moedas de ouro do coronel J.R. como pagamento. O peso da moeda na mão do homem era um silêncio eloquente. O farmacêutico, percebendo o valor real e a origem provavelmente ilícita da moeda, ouro que não circulava facilmente entre os pobres, não fez perguntas. O dinheiro naquela época era uma linguagem secreta de poder e risco. Seus olhos se moveram nervosamente por trás dos óculos, e ele rapidamente a serviu, o murmúrio de seu "volte sempre", soando mais como uma ameaça velada do que como um convite. A troca foi rápida
intensa e decisiva. Helena havia gastado uma moeda, mas em troca tinha a vida de Ricardo segura por enquanto, além de suprimentos suficientes para alimentar seus filhos por uma semana. Ao deixar a loja, ela sentiu a textura do tecido novo e o peso da farinha em seus braços, contrastando com o peso leve e perigoso das moedas que restavam. Antes de retornar, Helena se escondeu em um beco escuro e desenrolou o mapa amassado do coronel J.R. A tinta preta no pergaminho fino parecia pulsar com a promessa de poder. O mapa mostrava claramente os limites da Hacienda de Las Cruces, uma propriedade vasta e mal administrada, com uma seção marcada perto do trem abandonado. A seção marcada era uma mina de prata desativada, referida nas anotações de J.R. como El Refúgio del Gallo. O coronel não estava apenas fugindo, ele estava se estabelecendo, planejando usar a mina abandonada como ponto de apoio e financiamento para a sua causa, um centro de recursos escondido. Helena percebeu o brilho nos olhos de J.R. Ele não queria apenas o dinheiro da revolução, ele queria a própria base econômica do poder. A mina desativada, se fosse segura e acessível, poderia ser a resposta para sua própria estabilidade, um lugar para começar de novo, fora do alcance dos credores e da sociedade. O coronel havia deixado não apenas ouro, mas um plano mestre. O mapa detalhava uma trilha secundária conhecida apenas por mineradores experientes ou contrabandistas, que levava diretamente da mina até a linha férrea principal, a linha Atwa, um canal secreto de comércio. Com a comida e o quinino para Ricardo, a primeira batalha estava vencida. A próxima era estratégica. Como ela poderia, uma viúva das Arpielas, tomar posse daquele refúgio sem alertar os guardas ou os bandidos da região, que certamente conheciam o lugar? Ela precisava de discrição e tempo. A ideia de se mudar para as colinas, para as terras da hacienda, parecia insana, mas o vagão, embora fosse um porto seguro, não tinha futuro. O vagão era o ventre que a renasceu, mas a mina era o caminho para a riqueza e a estabilidade que Mateus sonhara. Ela rasgou um pequeno pedaço de papel do mapa, com a marcação do Refúgio do Galo, e o guardou separadamente como um segundo segredo. O peso moral daquela herança era esmagador, mas a visão de seus filhos seguros superava qualquer conflito ético. O caminho de volta parecia mais curto, impulsionado pela urgência de dar o remédio a Ricardo e pela nova clareza de propósito. Helena havia se transformado de uma fugitiva passiva em uma agente ativa de seu próprio destino, uma estratégia militar vestida em farrapos. Ela chegou ao vagão e o silêncio que a recebeu, interrompido apenas pelo gemido de Ricardo, foi um alívio imenso. Miguel estava na porta, o rosto sujo de medo e preocupação, e a visão dela com a comida e os remédios o fez desabar em lágrimas silenciosas. As terras da fazenda mencionadas no mapa estendiam-se muito além do que a vista alcançava, incluindo uma série de colinas áridas, onde as antigas minas de prata, agora seladas, deveriam estar. Aquele lugar era o ponto-chave do coronel, o recurso que ele planejava usar, e Helena sentiu um misto de medo e excitação ao traçar a linha do mapa com o dedo. Ela estava prestes a entrar em um jogo que não era seu,
usando regras que não entendia, mas com uma convicção forjada pelo desespero e pela promessa de justiça para Mattel. Ao dobrar o mapa cuidadosamente, ela sentiu o leve deslocamento dos ossos de J.R. sob o assoalho, e a realidade do seu ato lhe atingiu como um golpe seco. Ela estava fundando um futuro sobre a tumba de um revolucionário e sabia que, para que seus filhos vivessem na luz, ela teria que agir nas sombras por um tempo, movendo-se em direção àquelas colinas silenciosas onde a prata e o segredo jaziam à espera. Helena sentiu o peso da responsabilidade apertar o peito. Ricardo estava estável, dormindo em um sono profundo e suado, a primeira melhora real em dias. A pequena porção de quinino, comprada com a primeira moeda de ouro, havia vencido a batalha da noite, mas a guerra pela sobrevivência ainda estava longe do fim. O vagão, que era uma fortaleza, agora parecia uma gaiola insustentável sob o sol inclemente do meio-dia, e o cheiro de mofo e desespero forçava Helena a olhar para o mapa. Ela precisava mover seus filhos para El Refúgio del Galo, antes que o pequeno estoque de água acabasse e a febre retornasse, ou que algum minerador descobrisse o vagão e o tesouro. O coronel J.R. havia planeado sua fuga e seu posto de comando com a precisão de um militar experiente. Agora, Helena teria que executar esse plano com a cautela e a urgência de uma mãe em perigo. A vastidão da Haceda de Las Cruces era intimidadora, estendendo-se por colinas e desfiladeiros que pareciam engolir qualquer viajante solitário. Mas a promessa de estabilidade era mais forte que o medo do desconhecido. Ela estudou o mapa por horas, memorizando as curvas do terreno, as poucas árvores e a indicação de um antigo leito de rio seco. Ao cair da tarde, Helena começou a se preparar para a travessia. Ela usou o restante do saco de couro de J.R. para criar pequenas trouxas para seus filhos, separando o pouco de comida e o quinino restante. Ela embrulhou os pesos de ouro com cuidado extra e os amarrou firmemente ao seu próprio corpo, sentindo o toque frio e pesado do metal contra sua pele, uma segurança estranha. O cheiro de pó seco do deserto entrou pelas fendas, prenunciando a longa e árdua caminhada sob a luz pálida da lua. O maior desafio era a logística, mover 6 crianças, algumas delas muito pequenas, por um terreno acidentado e sob o risco de serem avistadas, era quase impossível. Helena decidiu esperar pela meia-noite, quando o ar do deserto fica mais frio e a escuridão oferece a proteção de um manto invisível. O som silencioso da terra seca sob a lua crescente era o único som a acompanhá-los. Antes de sair, Helena parou junto ao buraco no chão, onde o coronel J.R. jazia. Ela cobriu os ossos com o máximo de terra solta que conseguiu reunir do chão do vagão como um enterro provisório e sentiu a textura áspera da madeira podre sob seus joelhos. Não era o descanso formal que ele merecia, mas era um ato de respeito por aquele que havia lhe dado a semente da liberdade, uma troca silenciosa entre o idealista morto e a sobrevivente viva. O som do vento noturno, um lamento seco e sibilante, parecia a voz do deserto advertindo-a do perigo, mas também encorajando-a a seguir em frente. Helena pegou Ricardo em seus braços,
Seu calor ainda preocupante, mas a transpiração indicava que a febre estava cedendo. Ela pegou a mão de Miguel, o mais velho, e o peso da responsabilidade de proteger os irmãos mais novos. Ao sair do vagão, o cheiro de ozônio e a frieza do ar noturno a atingiram, revigorando-a. Ela fechou a porta com um rangido mínimo e deu o primeiro passo na escuridão, seguindo a trilha tênue da linha férrea desativada, que servia como uma bússola de ferro apontando para o interior das terras da hacienda. Cada passo na brita sob a lua era uma oração silenciosa pela invisibilidade. A caminhada era um pesadelo silencioso e lento. Os filhos mais novos tropeçavam e choramingavam de exaustão, mas Helena os impulsionava com murmúrios suaves de encorajamento, prometendo a eles um lugar quente e seguro para dormir. O aroma mineral da prata, fraco e distante, parecia flutuar no ar, vindo das colinas que se elevavam como sombras massivas contra o céu noturno. Finalmente, depois do que pareceram horas, eles chegaram a das colinas marcadas no mapa. O terreno mudou, tornando-se mais rochoso e irregular, com o cheiro intenso de terra e pedra moída. Helena procurou pelo marco visual que J.R. havia desenhado, uma formação rochosa peculiar que parecia um galo agachado. E ali estava ele, o galo de pedra, um pico escuro e isolado que indicava o caminho para a entrada selada da mina abandonada. A textura da rocha sob seus dedos era áspera e fria, um contraste acolhedor com a lama e a sujeira do vagão. Ela percebeu que J.R. não havia apenas escondido seu dinheiro, ele havia se escondido em um lugar de fácil reconhecimento, mas difícil acesso. O mapa indicava que a entrada principal havia sido selada, provavelmente pelos próprios donos da hacienda para evitar roubos ou acidentes, mas J.R. havia desenhado um túnel secundário mais estreito e menos visível, usado pelos contrabandistas locais. A descrição de J.R. era precisa. Uma pequena fenda disfarçada por arbustos secos, um cheiro persistente de musgo e enxofre, indicando a presença do túnel. Enquanto Helena tentava afastar os arbustos secos e espinhosos que cobriam a entrada, sentiu a resistência da madeira podre. Ela usou uma pedra pontuda que encontrou no chão como ferramenta para alargar a fenda, o som abafado do raspado de pedra contra madeira sendo engolido pela imensidão do deserto. O cheiro de terra, poeira e metal em decomposição era intenso ali, misturado a um odor acre de morcegos e minério úmido. O túnel era escuro e frio, um alívio temporário do calor externo, mas também um convite a terrores desconhecidos. Helena sentiu o ar denso da mina, um ar que havia sido aprisionado por anos. Ela acendeu uma pequena vela que havia escondido na trouxa, e a luz bruxuleante revelou a passagem estreita. O túnel não era muito fundo, mas o suficiente para protegê-los dos elementos e de olhares curiosos. O ar frio que vinha do interior era um convite para entrar, e a visão do túnel era a promessa de um esconderijo. Ao entrar, Helena sentiu a umidade das paredes de pedra contra a sua mão e o cheiro forte de mofo e minério úmido. Seus filhos, exaustos, se aninharam imediatamente na primeira superfície seca que encontraram, o medo substituído pelo alívio do descanso. Aquele túnel, escuro e apertado, era o verdadeiro refúgio. O coronel J.R.
havia escondido provisões e ferramentas ali, além de carvão e cobertores velhos, um testamento do seu planejamento. Helena se sentiu invadida por uma gratidão profunda e estranha por aquele homem morto, cujo segredo e cuja luta estavam salvando sua família. Aquele refúgio era a prova de que a sorte ainda lhe sorria. Com o ouro de J.R. e o mapa em suas mãos, Helena não era mais apenas uma viúva fugitiva. Ela era uma ocupante estratégica, a guardiã de um segredo militar e a proprietária de um tesouro, e ao olhar para a escuridão da mina, ela soube que o vagão havia sido apenas o berço. Agora ela estava no campo de batalha, e o mundo logo saberia o nome de quem ousou bater na porta de Las Cruces. A respiração dela ecoava na câmara de pedra, fria e úmida. A mina, el refúgio del gallo, tornou-se um mundo subterrâneo, o refúgio úmido e escuro de Helena contra a crueldade do sol e do homem. O cheiro de enxofre e minério enferrujado pairava no ar frio, e o som de suas ferramentas ecoava nas paredes de pedra, um ritmo constante de teimosia. Ela começou a limpar a câmara principal, transformando-a em um lar funcional. O trabalho físico a ancorava, afastando a dor emocional da perda de Mateo. O primeiro desafio foi a ventilação. O túnel, embora seguro, tinha um ar denso e pesado. Usando o mapa de J.R., ela descobriu uma pequena abertura superior, disfarçada por pedras soltas, que ele usava para respiração. Ela conseguiu alargar o buraco o suficiente para permitir a entrada de um filete de ar fresco e um pouco de luz natural. O cheiro do deserto quente e limpo substituiu o mofo. Helena transformou o ouro de J.R. em moeda de troca. Comprando suprimentos essenciais na vila, ela sempre viajava sob a cobertura da escuridão, disfarçada e com histórias preparadas sobre a venda de uma pequena herança de família. A textura das notas de papel, misturadas às moedas de ouro que ela usava seletivamente, era o sabor agridoce do poder recém-adquirido, mas também o medo constante da descoberta. O mapa não era apenas um guia financeiro, era um guia agrícola. J.R. havia detalhado as áreas férteis nas terras da hacienda, os locais onde a água subterrânea era mais acessível. Helena começou a cavar pequenas covas perto do leito seco do rio, plantando as sementes que comprara. Uma aposta silenciosa no futuro, ignorando a aridez do deserto. A disciplina de Helena era inabalável. Ela estabeleceu uma rotina militar para os filhos. Miguel era o guarda do túnel, encarregado de ouvir os sons distantes. As crianças menores ajudavam a transportar a água das covas, sentindo a aspereza das cordas em suas pequenas mãos. O silêncio do deserto era um luxo que ela não podia se dar. Ela precisava estar alerta a cada sussurro do vento. Uma noite, ela encontrou um antigo vagão auxiliar, abandonado há anos, perto da entrada da mina. Estava cheio de ferramentas enferrujadas e barris de ferro vazios. O cheiro de metal frio e óleo seco era palpável. Com a ajuda de Miguel e uma corda grossa, ela conseguiu arrastar o vagão para dentro da câmara. As rodas rangiam em protesto, um som que a encheu de pânico e satisfação. O vagão auxiliar foi transformado em um depósito de água. Helena usou os barris de ferro, limpando-os meticulosamente até que o cheiro de óleo velho desaparecesse
e o metal frio e limpo brilhasse. Ela usou o mapa de JR para encontrar uma nascente fraca a uns 100 metros da mina, e as longas caminhadas noturnas para encher os barris tornaram-se o ritual de sua nova vida. A ausência de Mattel era uma ferida aberta, mas o trabalho era seu analgésico. Ela se lembrava da textura áspera de suas mãos e de como ele tentava curar as feridas dos mineiros, enquanto ela tentava curar a ferida da terra. A cada semente plantada, ela sentia que estava construindo, literalmente, o mundo de justiça e abundância que ele havia sonhado, fora do alcance do patrão. Os primeiros meses foram de isolamento total. Helena não queria atrair a atenção do capataz da Ácied de las Cruces, um homem de reputação cruel, conhecido como El Tigre. O risco de ser descoberta era alto, e o medo da punição, um frio constante no estômago, motivava sua discrição. O som de cavalos, por mais distante, a fazia tremer. Ela usou parte do ouro para comprar 2 mulas e um velho arado de ferro. O peso do ouro na bolsa diminuía lentamente, mas o peso da responsabilidade aumentava. O toque áspero e forte da ferramenta em suas mãos era diferente dos objetos de sua vida anterior. Um médico idealista e sua esposa, agora ela era uma fazendeira rústica e ladina. As mulas eram teimosas, e domá-las exigia uma força que Helena não sabia que possuía. O cheiro forte e salgado de suor, tanto dela quanto dos animais, enchia o ar quente das manhãs, um lembrete constante da dureza daquele novo trabalho. Ela estava se tornando forte, não apenas na alma, mas também no corpo, forjada pelo sol. O pequeno campo que ela havia plantado perto da mina começou a mostrar os primeiros sinais de vida. O verde das sementes, minúsculo e vibrante, em contraste com a areia vermelha do deserto, era o primeiro vislumbre de esperança. A visão era um bálsamo para sua alma, a prova de que a terra, quando cuidada, respondia. Helena ensinou seus filhos a ler o mapa de JR, transformando-o em um jogo de aventura e mistério. Eles memorizavam os marcos, as covas e as trilhas secretas, sentindo a textura do pergaminho antigo. Ela queria que eles conhecessem o terreno como a palma de suas mãos, um conhecimento que era a sua verdadeira segurança e riqueza. Um dia, Miguel, o guarda do túnel, veio correndo, os olhos arregalados de medo, alertando-a sobre o som de cavalos se aproximando. O som dos cascos, abafado pela distância, era um tamborilar ameaçador que a atingiu no fundo do peito. Helena sentiu o suor frio escorrer por suas costas, um medo visceral. Ela rapidamente apagou o fogo, reuniu as crianças e as empurrou para a parte mais profunda e escura do túnel, um estreito poço de ventilação secundário. O cheiro de terra úmida e o silêncio repentino eram a única proteção que tinham contra a inspeção dos homens de El Tigre. O som dos cavalos ficou mais alto, o cheiro de poeira levantar e couro velho pairando no ar. Helena conseguia ouvir as vozes, duras e ásperas, discutindo o calor e a inutilidade daquelas terras. O som das botas, arrastando-se pela boca da mina, era ensurdecedor em seu silêncio forçado. Um dos homens de El Tigre parou bem na entrada. Helena sentiu o cheiro forte de fumo e suor do homem e o calor de seu corpo,
Ele praguejou sobre o calor e o trabalho e, com um suspiro pesado, se afastou. O som de seus passos e o trote do cavalo diminuindo lentamente. Helena esperou até que o silêncio voltasse. Um silêncio total, que só o deserto conhece. Quando finalmente saiu, ela olhou para a entrada. O homem havia deixado para trás uma pequena ferradura, um símbolo de sorte jogado na terra. Ela pegou o objeto, sentindo o peso frio e real do ferro em sua mão, e soube que a sorte não era suficiente. Ela precisava de mais do que sorte. Precisava de poder. O mapa de J.R. ainda tinha segredos a revelar, e a chave para esse poder estava em entender exatamente como e por que o coronel havia escolhido aquele local abandonado como seu refúgio anos antes. O segredo estava na área de serviço da mina. Helena estava sentada sobre um barril de ferro frio, sob a luz fraca de uma lamparina a óleo, estudando as anotações detalhadas de J.R. O cheiro de querosene e minério era constante. Ela havia entendido que a prata não era o principal, mas sim o logístico. O coronel não queria apenas minerar, ele queria exportar. As anotações falavam de um poço de ventilação principal que dava para uma antiga ferrovia de serviço. Uma linha estreita os dá para transportar minério bruto nos tempos áureos. Essa linha não estava no mapa principal da hacienda, sendo um segredo industrial, a razão pela qual J.R. escolheu aquele local. Com Miguel a reboque, Helena seguiu o túnel principal da mina até encontrar uma porta de madeira pesada, quase fundida com a umidade da rocha. O metal da fechadura estava frio e enferrujado, mas ainda segurava-lhe a porta, e o cheiro forte de musgo e pedra úmida era palpável. Ela sentiu a textura áspera da madeira, sabendo que ali estava a chave. Usando uma alavanca de ferro que J.R. havia escondido, Helena forçou a fechadura. O metal rangeu em agonia e a porta cedeu com um claque seco, liberando uma rajada de ar estagnado e o odor intenso de óleo velho e dormentes podres. A luz bruxuleante da lamparina revelou o túnel de serviço. O túnel era estreito e baixo, com trilhos de ferro enferrujados que serpenteavam pela escuridão. O som de seus passos e o ranger das ferramentas ecoavam, um som diferente do silêncio opressor do deserto. Aquele túnel não era uma mina de prata, mas uma artéria de transporte para a linha principal. Helena descobriu um pequeno vagão de minério, abandonado nos trilhos, com o cheiro forte de sulfeto de ferro. Ela o limpou meticulosamente, sentindo a frieza do metal. Ele seria o seu primeiro navio de carga, o meio pelo qual ela transportaria sua futura colheita para o mercado sem ser vista pelos caminhos principais. A visão do pequeno vagão, um caixote de metal, encheu Helena de uma determinação fria. Aquele objeto, inicialmente destinado à prata, agora transportaria milho, feijão e futuramente gado. O som das rodas, arrastando-se pelos trilhos enferrujados, era a música da sua nova economia, uma que operava fora da vista do patrão. O trabalho era exaustivo. Ela se concentrou em limpar e reativar a trilha, movendo pedras e casquilho que haviam caído, o suor em suas têmporas e o cheiro de esforço físico eram a prova de seu compromisso. Ela sentia a textura áspera e dura do minério sob seus joelhos, a teimosia da terra. Helena percebeu que J.R. havia planejado usar aquela trilha para mover o ouro da Revolução secretamente.
escapando do controle do regime de Dias. Ele havia se concentrado na rota, e não na riqueza da mina. A revolução de J.R. era logística. A de Helena seria econômica. Com o tempo, o pequeno jardim que Helena havia plantado começou a florescer. O cheiro doce e fresco do milho novo, contrastando com o cheiro salgado do deserto, era um milagre para seus filhos famintos. O sabor da comida cultivada com as próprias mãos era a prova da sua vitória. O ouro de J.R. estava quase esgotado, gasto em sementes, ferramentas e a compra de mais mulas. O peso na bolsa estava leve, mas a terra sob seus pés estava pesada de promessas. Ela não precisava mais do ouro para sobreviver, precisava dele para investir. Helena começou a estudar os métodos de irrigação dos antigos mineiros, detalhados nos cantos do mapa de J.R. Ela descobriu um sistema de canais subterrâneos que desviavam água da nascente principal para as minas. O cheiro de água fresca e o som sutil do fluxo de água eram o alívio que a terra precisava. Ela e Miguel, trabalhando com uma disciplina quase religiosa, reativaram os canais. A água fresca, escorrendo pelas pedras, era um som de vida. O cheiro de água úmida na terra seca era a promessa de um futuro. As mãos de Helena estavam cálidas e ásperas, mas seu coração estava leve. A hacienda de Las Cruces era vasta demais para ser monitorada de perto por El Tigre. Helena se movia com a confiança de quem sabia que estava nas sombras do sistema, usando a ineficiência e o abandono dos grandes proprietários a seu favor. A textura fria da rocha sob a mina era seu segredo. O primeiro vagão de minério, agora carregado de milho e feijão, estava pronto para a jornada. Helena esperou pela escuridão total da lua nova, o momento mais seguro para o movimento. O som das rodas do vagão, deslizando pelos trilhos enferrujados, era o ritmo de sua primeira exportação. A rota era perigosa. O túnel de serviço a levava para uma área isolada, mas perigosamente próxima à linha férrea principal, a linha ativa. Ela precisava mover a carga e vendê-la rapidamente, sem levantar suspeitas. O cheiro forte do óleo lubrificante que ela havia comprado era o único som a acompanhá-la. O encontro com o comprador foi rápido e silencioso. No meio da escuridão, Helena, usando um xale grosso e cobrindo o rosto, negociava com a voz baixa e firme. Ela sentiu o peso das moedas em suas mãos, o som metálico e satisfatório do lucro. Ela estava de volta antes do amanhecer. O vagão vazio, mas o bolso cheio de dinheiro. O cheiro de suor, fumaça e sucesso enchia o ar. Ela não era mais uma fugitiva, era uma comerciante discreta. A revolução de Helena era silenciosa e baseada em produtos. O dinheiro foi investido imediatamente em mais sementes, ferramentas e, crucialmente, na compra de um terreno remoto, uma área pequena, mas legítima, que lhe daria uma identidade legal no mundo exterior. A textura do papel da escritura em suas mãos era mais suave e mais segura do que o ouro de J.R. O vagão abandonado, o original, tornava-se cada vez mais um símbolo de onde ela havia partido. Helena o visitava em segredo, colocando flores tiegas sobre o local onde J.R. jazia. O cheiro de ferrugem era agora um aroma de gratidão, não de desespero. Helena olhou para o mapa de J.R.
agora riscado com suas próprias anotações sobre gado e irrigação. Ela havia superado o plano do coronel. Ela não estava lutando contra o sistema com balas. Estava construindo um sistema melhor, baseado em sua própria fazenda, no coração da Hacienda de Las Cruces. A vida havia florescido, não apesar do vagão, mas por causa dele. O cheiro de terra fresca e úmida, recém-revolvida pelo arado de ferro, era o perfume do sucesso para Helena. Ela havia emergido das sombras da mina, sentindo o sol em sua pele como uma bênção e uma ameaça. O ar quente vibrava sobre o pequeno campo, que em poucos meses transformara-se em um oásis de milho e feijão. Uma prova silenciosa de que a terra do deserto, quando bem tratada, era fértil. A textura da espiga de milho, áspera e madura em suas mãos calejadas, era mais valiosa do que qualquer ouro. O túnel de serviço, que antes fora seu segredo, tornou-se agora uma linha de suprimentos. Ela usava o pequeno vagão de minério para transportar os produtos e, principalmente, a água que fluía pelos canais de J.R. O som das pequenas rodas no trilho enferrujado era a cadência da sua nova vida, operando sob o nariz do patrão ausente da Hacienda de Las Cruces, a identidade legal comprada com o último ouro de J.R. Era um pequeno pedaço de papel que lhe dava a fachada de uma fazendeira humilde, mas independente. Helena sabia que essa fachada era frágil e que a inveja e a curiosidade se tornariam seus maiores inimigos. A voz rouca e baixa dos mineradores na vila já cochichava sobre o milagre da colheita naquela terra árida. O sucesso era um farol, e a luz do farol atrai a atenção. Não demorou para que os homens de El Tigre, o capataz implacável de Las Cruces, começassem a inspecionar as terras com mais frequência. O som ameaçador dos cavalos mais próximo a cada semana. Helena sentia o cheiro forte do medo nos seus filhos, um aroma familiar que ela odiava sentir. El Tigre era um homem de meias palavras e olhos frios, conhecido por sua crueldade e eficiência em esmagar qualquer sinal de rebelião ou sucesso que não beneficiasse o patrão. Ele representava a velha ordem, a mesma que havia expulsado Helena e Mateo, e a inevitabilidade de um confronto pairava no ar como o calor do meio-dia. Um dia, 3 cavaleiros apareceram na borda do campo de Helena, projetando sombras longas e ameaçadoras sobre a plantação verde. O som do freio do cavalo e a poeira que subia eram um prelúdio para a violência. O cheiro de couro, suor de cavalo e pólvora pairava no ar quente, um contraste gritante com o aroma doce do milho. Helena, sentindo o frio do pânico, mas mantendo a compostura, vestiu seu melhor vestido simples, o que a fazia parecer mais com uma viúva digna do que com uma contrabandista de Minas. Ela saiu para encontrá-los, a postura ereta, a mão escondida segurando a ferradura de sorte que havia encontrado. «Estas são terras da Hacienda de Las Cruces, mulher!» rosnou o capataz. «E nenhuma alma tem permissão para cultivar aqui sem a permissão do patrão. Seus títulos são falsos, ou você está roubando nossa água.» Sua voz era áspera, com a textura de pedra moída, e o som das esporas era alto. Helena manteve a voz calma e baixa, contrastando com o volume do capataz.
Ela apresentou o documento legal de sua pequena propriedade comprada, uma área que, ironicamente, fazia divisa com a terra abandonada perto da mina. O toque frio do papel em suas mãos era sua única arma. Ela não mencionou JR nem a mina. Em vez disso, ela usou a verdade a seu favor. Ela explicou que havia reparado os antigos canais de irrigação que estavam abandonados há décadas, usando o conhecimento de seu marido, o médico, e que a água que ela usava estava sob a superfície, a água que ninguém queria. O capataz a olhou com desconfiança, seus olhos avaliando a plantação, sentindo o cheiro da riqueza. Ele sabia que aquelas terras eram áridas, a lógica de Helena, o desperdício da hacienda transformado em seu ganho, era difícil de refutar. Ele não conseguia provar o roubo de água, já que o canal principal estava intacto. Helena enfatizou a ironia. Enquanto seus homens deixam a terra apodrecer, eu a faço florescer, senhor. Não tiro nada de vocês, apenas dou vida ao que a hacienda desprezou. É essa a justiça do patrão? O argumento era ousado, uma moralidade que desafiava a autoridade, mas que ressoava com os homens do capataz. Os homens se entreolharam, sentindo o calor do sol e o cheiro da decepção. Eles sabiam que a hacienda havia negligenciado aquelas terras por anos. O som de seus cavalos, impacientes com o calor, era o único som a rivalizar com a tensão. O capataz, frustrado, deu meia volta. Vou relatar isto ao patrão. Ele grunhiu, a voz cheia de ameaça. Mas se um único animal da hacienda morrer de fome, ou se uma única gota de água desaparecer, eu virei atrás de você. O cheiro de pólvora e ameaça permaneceu no ar. Helena sabia que o confronto não havia terminado, havia sido apenas adiado. Ela sentiu o cheiro do medo se dissipar, substituído por um suor frio de alívio e uma determinação renovada. Ela havia vencido a primeira escaramuça usando a inteligência de J.R. e a moralidade de Mattel. A partir desse dia, Helena se tornou uma lenda silenciosa na região. Ela não era apenas uma fazendeira, era uma patrona em ascensão, respeitada pelos mineiros por sua astúcia. Ela negociava sua colheita diretamente nas vilas, usando o vagão auxiliar e o túnel para evitar o sistema de impostos e barreiras da hacienda. A textura da terra em suas mãos era agora sua maior riqueza. Ela estava transformando a herança de J.R. e o sonho de Mattel em uma nova ordem econômica, uma que era justa para aqueles que trabalhavam a terra. O som das crianças rindo, brincando no campo, era a prova de sua vitória. No entanto, ela sabia que o patrão de Las Cruces, um homem de poder e vaidade, não aceitaria ser superado por uma viúva. O relatório do capataz significava que a próxima visita não seria de capangas, mas de advogados ou do próprio exército de Dias. Helena voltou para o vagão abandonado, sua primeira casa, e ajoelhou-se ao lado do buraco onde J.R. jazia, sentindo o cheiro de ferrugem e terra fria. Ela lhe prometeu um enterro digno, mas só depois que o mundo que ele sonhava estivesse completamente seguro. Ao sair, ela olhou para a linha férrea principal, a linha ativa. Em breve, ela não precisaria mais do túnel e do vagão auxiliar. Em breve, ela estaria enviando sua colheita pela linha principal, como uma empresária legal e respeitada. Mas,
Para isso, ela precisava de algo que o ouro de J.R. não podia comprar: uma conexão real com o poder central e um último ato de fé. O silêncio do campo antes da tempestade era ensurdecedor, denso e cheio de expectativa. Helena sabia que a paz era temporária. O patrão da hacienda de Las Cruces, um homem orgulhoso e distante, finalmente havia percebido que o sucesso de sua pequena fazenda era um insulto à sua autoridade e uma prova da negligência de suas terras. Ela sentia o cheiro do confronto iminente, que pairava no ar mais do que a poeira do deserto. O aviso chegou em um envelope de papel timbrado, selado com a cera vermelha da hacienda. Uma notificação de despejo, alegando invasão de terras e roubo de recursos hídricos. O papel era frio e formal, um contraste brutal com o calor da vida que Helena havia cultivado, e sua visão encheu-se de uma fúria fria, semelhante à que sentira ao ser expulsa de sua própria casa. O patrão não enviou Tigre desta vez. Ele enviou o seu advogado, um homem de óculos finos e ternos caros, cujo cheiro de pomada e luxo era estranho na vila empoeirada. Isso significava que a batalha seria travada não na terra, mas nos tribunais. Usando a linguagem fria e traiçoeira da lei, Helena, vestindo seu melhor traje de luto, viajou para a vila para o encontro, levando consigo não apenas sua escritura legal, mas também o mapa original de J.R. Ela havia guardado o mapa, agora seu segredo final, por anos. Ele era a prova do abandono criminoso das terras da hacienda. Mas, mais importante, o rastro de uma figura revolucionária perigosa. O encontro aconteceu no escritório do juiz de paz, um cômodo abafado que cheirava a café forte e papel velho. O advogado do patrão, falando com a voz alta e autoritária, listou as acusações, exigindo a demolição das plantações de Helena e o pagamento de uma multa exorbitante, um valor que a esmagaria. Helena permaneceu em silêncio até que fosse sua vez, sentindo a textura áspera da bainha de seu vestido entre os dedos. Quando ela começou a falar, sua voz era calma e média, diferente da voz chorosa de uma viúva, mas com a autoridade fria de alguém que conhece os fatos. Ela apresentou sua escritura legal, um documento modesto, mas irrefutável, que delimitava o pequeno terreno que ela havia comprado. Em seguida, ela fez sua jogada mais arriscada, o golpe de misericórdia que havia guardado para o momento certo, o trunfo final. Ela tirou o mapa de J.R., desdobrando-o lentamente na mesa do juiz. O pergaminho antigo, manchado e riscado com anotações de logística militar, silenciou o cômodo. Helena não revelou o ouro nem os ossos, mas sim as localizações detalhadas dos canais de água abandonados e dos depósitos de minério. Estas anotações não são minhas, Vossa Excelência, disse Helena, a voz clara, sentindo o cheiro de medo e surpresa do advogado. Elas pertencem a um coronel Requiem, um conhecido inimigo do regime de Dias, que usou estas terras como refúgio há anos, enquanto o patrão as negligenciava. O nome J.R., ligado a figuras revolucionárias temidas, era dinamite política. O advogado empalideceu. A exposição do mapa significava não apenas a perda do processo, mas a abertura de uma investigação governamental sobre a inépcia do patrão e,
pior, sua potencial associação com rebeldes, por omissão. Helena continuou com a calma de uma estrategista. Se o patrão não estava ciente de que suas terras eram um refúgio para os inimigos do Estado, ele é negligente. Se ele estava ciente e escondeu, ele é cúmplice. Eu, por outro lado, sou apenas uma viúva que encontrou a prova do fracasso dele e a usou para cultivar comida para meus filhos. O juiz, um homem pragmático que prezava sua própria segurança, entendeu o recado. O risco político de prosseguir com o caso era muito maior do que o incômodo de uma fazenda de milho. O cheiro de pólvora política era mais forte do que o cheiro de café. Em uma decisão rápida, ele rejeitou o processo da hacienda. O advogado do patrão apressou-se em sair, o rosto vermelho de humilhação, e o som de seus passos apressados ecoou pela rua, a derrota clara para todos que observavam. Helena havia vencido a lei e a autoridade, não pela força, mas pelo conhecimento e pela astúcia. Ela havia transformado a fraqueza de J.R. em seu poder. O ouro havia sido gasto, mas o segredo e o mapa eram a sua verdadeira riqueza. Seu retorno à mina foi uma celebração silenciosa. O túnel, que antes era uma cova, agora era o bunker de uma vitória. O som de seus filhos rindo, livres da ameaça, era a melhor recompensa. Helena pegou o pequeno vagão auxiliar e pela última vez percorreu o túnel de serviço. Ela transportou o restante de suas poucas posses, incluindo as ferramentas de J.R., para o campo aberto. Aquele túnel havia cumprido sua missão, e o cheiro de minério e ferrugem ficaria para trás. Ela olhou para o buraco no chão onde o coronel jazia e, com reverência, enterrou o mapa ao lado dele. "Descanse em paz, coronel", ela sussurrou, sentindo a textura áspera da terra. "O seu ideal foi cumprido. Meus filhos estão seguros." Helena não era mais uma viúva fugitiva nem uma patrona silenciosa. Ela era a dona da terra, legitimada pela lei. A revolução de Mattel e de J.R. havia finalmente gerado frutos, e o sabor da vitória era mais doce do que o melhor milho. No dia seguinte, ela usou o dinheiro restante para comprar a terra abandonada em torno do vagão original, o berço de sua ascensão, selando sua propriedade. A partir daquele momento, a história de Dona Helena Santos, a viúva que venceu a hacienda com a força do trabalho e um velho segredo, começou a ser contada por toda a região, definindo o cenário para o seu legado final. Os anos passaram no deserto de Chihuahua, e a viúva que havia rastejado para dentro de um vagão abandonado transformou-se em Dona Helena Santos, a patrona mais respeitada e justa da região. Ela havia honrado a memória de Mattel e a luta de J.R., não com lágrimas ou estátuas, mas com a construção de uma prosperidade baseada em sua própria força de vontade e na justiça social. O cheiro de terra arada e milho maduro havia substituído o aroma de ferrugem e desespero. A antiga hacienda de Las Cruces, antes negligenciada pelo patrão ausente, agora prosperava sob a administração de Helena. O seu campo modesto expandiu-se em uma hacienda legítima, comprada pedaço por pedaço, com o lucro do trabalho árduo e da astúcia, um império erguido sobre as ruínas do abandono. Seus filhos, agora adultos e educados, administravam as vastas terras que eram,
pela primeira vez na história da família, legitimamente suas. Eles não cheiravam mais a medo e pó, mas a sucesso e papelada limpa, o resultado direto da coragem de Helena em enfrentar o sistema. O vagão original, o de carga enferrujado que serviu de primeiro abrigo, nunca foi removido. Helena pagou para que os restos do trem fossem cercados, transformando-o de uma cova de metal em um monumento silencioso. O cheiro de metal frio era agora um aroma de lembrança solene. Helena finalmente providenciou o enterro formal dos ossos do coronel J.R. na igreja da vila, um ato que uniu o ideal revolucionário com o respeito da tradição. O som das badaladas do sino da igreja marcou a entrada daquele idealista na história oficial da região, concedendo-lhe o descanso que merecia. Mas no local do vagão, no exato ponto onde ela havia descoberto o buraco no assoalho, Helena mandou erguer uma simples cruz de ferro, forjada com o metal do trilho de serviço que J.R. havia usado. O ferro era áspero e pesado ao toque, um símbolo da sua vontade inquebrável. Aquele lugar não era uma tumba. Helena dizia aos seus filhos que aquele era o lugar do nascimento, o ponto onde o ferro de sua própria alma havia sido forjado. O cheiro de ferrugem era, para ela, o cheiro de uma coragem testada e aprovada pelo fogo. Anos depois, Dona Helena Santos se sentava na varanda de sua nova casa, confortável, observando seus filhos e netos administrarem as terras. O som que enchia o ar não era mais o silêncio opressor do deserto, mas o ritmo constante da prosperidade, o som da linha férrea principal, antes um eco distante de um mundo que ela não podia alcançar, era agora o som de sua riqueza em movimento. Ela podia ouvir o apito do trem e o atrito das rodas carregadas com seu milho, seu gado e seu algodão, indo para o mercado. O vento do deserto, que antes açoitava seu rosto com areia e ameaça, agora passava suavemente pela varanda, um sussurro de gratidão. O deserto havia tentado quebrá-la, mas ela havia usado o próprio abandono da terra para construir seu futuro. A lição mais dura, Helena refletia, foi que a vida só pode florescer quando se encontra a coragem de golpear o aço da sua própria prisão. O vagão foi o seu ponto mais baixo e, por isso, seu ponto de inflexão mais alto. Ela havia usado a desgraça de Mattel, o segredo de J.R. e o desprezo do patrão para criar uma nova ordem baseada na justiça e no trabalho. O metal enferrujado se tornou o catalisador para o nascimento de sua própria nobreza. Dona Helena morreria anos depois, como a figura mais reverenciada da região, mas seu monumento de ferro ficaria como a prova de que a verdadeira revolução não está nas balas, mas na teimosia de uma mãe em amar e proteger, usando o que o destino lhe dá. A cruz de ferro simples e pesada é, até hoje, um ponto de peregrinação silenciosa para aqueles que buscam a força para lutar contra sua própria prisão. Um lembrete no deserto de que o fim pode ser o começo. O som do trem, carregando a riqueza de seus descendentes, é o hino silencioso de uma mulher que ousou transformar a cova de um revolucionário na semente de um legado duradouro. A viúva que perdeu tudo encontrou tudo no metal frio e abandonado. A história
Tchuia. A história de Helena Santos nos ensina que o desespero é apenas um ponto de partida, não um destino. Ela teve a coragem de usar um segredo perigoso para construir uma vida justa, provando que a dignidade nasce na luta e não na aceitação silenciosa da injustiça. Mas aqui está a dilema, o ouro de J.R. Era para a revolução, para o povo. Helena usou-o para a própria família. Se você estivesse no lugar dela, teria usado o dinheiro do revolucionário para salvar seu filho? Ou teria tentado devolvê-lo à causa, arriscando a vida de sua família? Deixe sua opinião controversa nos comentários. Deixe um like se esta história te inspirou a bater no aço da sua própria prisão e se inscreva para o próximo vídeo, onde revelaremos o destino dos descendentes do Coronel Requiem.